Tsukune era um Chad confiante até descobrir que seu QI estava abaixo do ponto de congelamento. Então foi transferido para uma escola de monstros onde as garotas populares querem ter seus bebês demoníacos. Tudo começou. Numa segunda-feira qualquer, Tsukune estava no ônibus para sua nova escola, pensando no último dia do fundamental. Seus amigos, animados com o ensino médio, disseram para ele não se chatear por não ter passado nas notas, e foram falar com quem tinha cérebro para ser aprovado. Dias depois, sua mãe o chamou para dar uma notícia empolgante. Seu pai, basicamente, roubara um formulário de inscrição do ensino médio de um padre e dançava com a mãe, feliz por ele finalmente entrar no ensino médio. De volta ao ônibus, ele tentava ver quem era o motorista, percebendo que estava sozinho, mas então recebeu uma ligação da tia antes de entrarem num túnel. Momentos depois, ele viu uma paisagem totalmente diferente que não fazia sentido, quando o motorista suspeito lhe desejou sorte e partiu. Ele imediatamente tentou ligar para casa, mas não havia sinal, então fez o que todo jovem sensato faria e começou a passear pela floresta. Depois de acelerar os passos para escapar de um som estranho que ouvia, viu um morcego e pensou que estava seguro. No momento seguinte, uma garota bateu sua bicicleta nele, e ambos caíram. A mão dele, de alguma forma, foi parar na coxa dela, e então seu rosto nota 10 o deixou atordoado demais para falar por um minuto. Depois que ela tentou aprofundar a mão dele, ele se afastou e começou a se desculpar, mas então sua massa cerebral começou a vazar. Ela se aproximou para ajudá-lo com um guardanapo, mas então o sangue dele começou a fazê-la sentir-se quente por dentro. Ele tentava descobrir qual shampoo ela usava quando ela disse ser uma vampira, e provou um pouquinho do sangue dele antes de se afastar. Ela então viu a ficha dele e disse que também era caloura, antes de perguntar se ele gostava de vampiros. Ele pensou que ela estava brincando e decidiu entrar na onda, dizendo que eram legais. Mas então ela pulou nele e disse que seriam amigos muito próximos. Enquanto Moka falava sobre a nova vida no ensino médio, ele se perdeu em pensamentos e continuou a olhar como um pervertido. Na aula pouco depois, Shizukan os acolheu no novo ano letivo antes de explicar que estavam numa escola para monstros. Enquanto ela explicava as regras que proibiam os alunos de revelar suas verdadeiras formas monstruosas, Tsukuna tentou fazer uma pergunta. Mas então Seizu começou a falar sobre querer um lanche humano rápido, e ele começou a surtar. Shizuka disse que ele não conseguiria humanos para comer, pois a academia estava selada numa barreira especial, e que qualquer humano que conseguisse passar por ela seria instantaneamente enviado para o além. Tsukuna quase revelou seu disfarce de medo, mas então Moka apareceu e encantou a turma toda com sua beleza antes de abraçá-lo animadamente, enquanto os outros alunos observavam. Mais tarde, todos os olhos da academia estavam neles enquanto ela o arrastava como um cachorrinho perdido. Depois de tocarem as mãos ao tentar pegar comida, ela o tocou suavemente e quase encerrou sua existência com sua força vampírica. Eles estavam comendo momentos depois quando Seizu apareceu e levantou Tsukuma como se fosse um brinquedo de pelúcia antes de jogá-lo na máquina de venda. Ele tentou impedir Moka de ajudá-lo para que pudessem sair, mas ela recusou e correu para ajudar Tsukuna. Eles estavam no telhado mais tarde, e ele disse que não foi tão ruim antes de perguntar se era assim que os monstros eram fortes. Ela riu dele pensando que ele estava fingindo não saber o que eram monstros e perguntou que tipo ele era. Ela então se lembrou das regras contra a revelação de identidades verdadeiras e pediu desculpas. Mas ele a lembrou que já sabia que ela era uma vampira antes de dizer que ela não parecia muito com uma. Ela abriu seus melões para mostrar a rosa em seu pescoço, que ela disse ser um selo mantendo seus verdadeiros poderes vampíricos trancados. Ele então tentou usar uma cantada de Duke Dennis nela e realmente conseguiu. Mas depois do abraço, Moka disse que já estava apaixonada por ele. Ela começou a se aproximar para o sangue dele novamente e de repente lhe deu um vislumbre de seu lado sombrio que o assustou. Ele finalmente percebeu que não estava em Vampire Diaries enquanto saía correndo para pegar suas coisas e ir embora. Moka tentou impedi-lo, e quando ele disse que queria ir para uma escola humana, ela o puxou de volta e disse que odiava humanos. Ela foi para uma academia regular no ensino fundamental e sempre foi isolada porque nenhum de seus colegas acreditava em monstros. Depois de dizer que se sentiu melhor no momento em que falou com ele, ele disse que era humano, e ela imediatamente se afastou. Quando ela tentou tocá-lo novamente, ele disse para ela ficar longe e que também odiava monstros antes de sair correndo para encontrar a estação de ônibus. Ela estava tentando alcançá-lo quando Seizu apareceu novamente para falar com ela. Ela tentou ignorá-lo novamente, mas então ele se transformou em sua verdadeira forma de orc. Momentos depois, ela estava coberta de gosma de orc e tentava convencê-lo a sair de sua loucura, mas então ele a agarrou com a língua e a jogou numa árvore. Nesse momento, Tsukuna apareceu para detê-lo e foi esbofeteado para fora da beirada, rolando até o ponto de ônibus. Moka o alcançou e começou a chorar, explicando que os mundos deles eram muito diferentes para um bom relacionamento entre eles. Seisu os havia alcançado, então Tsukuna disse para ela se afastar para que ele pudesse lidar com o orc como um verdadeiro alfa. Para a surpresa de ninguém, ele quase teve a espinha estilhaçada pelo tapa de Seizu e tentou dizer algo a Moka, mas acabou arrancando um rosário.
Depois que tudo ficou vermelho, ela começou a absorver morcegos e teve um BBL instantâneo antes de se livrar dos morcegos para revelar sua verdadeira forma. Sua aura deixou os ossos de Seizu rígidos, mas ele ainda tentou fazer um movimento, então ela terminou de bocejar e usou um único chute para mandá-lo contra a parede de rocha. O Tsukuna se levantou para encontrá-la, mas sua visão começou a embaçar, e ele caiu em seus melões. Depois de acordar em suas coxas momentos depois, ele encontrou o horário do ônibus e percebeu que tinha um mês inteiro até poder ir embora. Moka viu sangue vazando, então ela o ajudou a limpar com um guardanapo, mas isso começou a afetá-la novamente, então ela tomou mais um gole rápido. Ele acordou no dia seguinte, sortudo por ter seu próprio quarto, e se preparou antes de sair para sobreviver a mais um dia. Os garotos começaram a enlouquecer quando viram Moka e ficaram animados, pensando que ela queria abraçá-los, mas ela estava apenas tentando chegar a Tsukune. Por alguma razão, todos pensaram que ele era o monstro insano que derrubou Kaiza. Ele foi para a escola. Moksha parou para perguntar se ele estava bem dormindo perto de monstros que acabam com o mundo e disse para ele avisá-la se algo desse errado. Ele estava perdendo os sentidos para a beleza dela novamente quando ela de repente disse que havia pulado o café da manhã antes de cair em seu peito e dar um gole em seu pescoço. Depois de surtar e dizer para ela parar de usá-lo como banco de sangue, ele fugiu e parou perto de um lago para pensar numa maneira de se salvar. Nesse momento ele ouviu uma garota pedindo ajuda e foi verificar. O rosto e os megamelões de Karuna instantaneamente fizeram seu cérebro entrar em curto-circuito, mas ele ainda conseguiu ajudá-la a se levantar. Ela então pressionou seus melões contra ele e o forçou a uma batalha mental com seus demônios antes que ele decidisse ajudá-la a chegar à enfermaria. Mais tarde ela o agradeceu pela ajuda, mas ele ficou surpreso por ela saber seu nome, e ela disse que estavam na mesma turma. Ele começou a ficar desconfiado, mas então ela caiu sobre ele novamente e disse que seus melões eram muito pesados antes de pressioná-los contra ele e pedir para ele verificar o peso. Ele já estava nas nuvens quando ela parou e Megan olhou em seus olhos antes de dizer que eram amigos e usar seu charme para controlá-lo antes de continuar a balançar seus melões nele. Depois que ele se juntou à PDA culta deles, Moka apareceu e perguntou quem ela era. Seus melões ainda controlavam sua mente, então ele disse que eram melhores amigos especiais, e Karuna usou outro golpe de seu charme para fazê-lo ir para a aula. Moka tentou impedi-lo, mas ele disse algo sobre ela usá-lo como café da manhã, o que partiu o coração dela e o deixou confuso. Mas então Karuna disse para ele ficar longe dela. Na aula, Tsukune tentava descobrir por que estava falando com Moka daquele jeito enquanto ela travava uma batalha de olhares com Kuruno. Assim que Shizuka terminou de ensinar por hoje, ele tentou falar com Moka, mas ela já havia saído e estava tomando uma bebida quando Kuruno pulou das escadas e usou seu enredo para embaralhar os cérebros de todo o cara que viu. Depois de acabar com eles com seus melões, Karuna disse a Moka que ela estava estragando seus planos de se tornar a garota dos sonhos de todo otaku monstro para que pudesse drená-los com sua magia de súcubo. Moka tentou dizer a ela que revelar seus poderes era contra as regras da academia, mas Kuruno continuou a repreendê-la por fazer todos os garotos se apaixonarem por ela primeiro. Depois que Kuruno disse que ia roubar Tsukune dela, eles começaram a discutir e todos os alunos se reuniram para assistir. No momento seguinte, Tsukune apareceu para falar com Moka, e Kuruno imediatamente tentou agarrá-lo novamente. Ele disse para ela relaxar, mas então ela usou seu charme nele novamente e o fez esquecer o que queria dizer a Moka. Ela então disse a Moka que podia sentir o cheiro do sangue humano nele e sabia que ela o estava mantendo por perto apenas para se alimentar. Ela tentou se defender, mas então Tsukune se convenceu de que o que Kuruno estava dizendo era a verdade. Ouvir isso fez Moka chorar, então ela fugiu e Kuruno celebrou sua vitória. Na enfermaria mais tarde, Kuruno ainda celebrava sua vitória enquanto Tsukune pensava no que havia dito e de repente decidiu pedir desculpas a Moka. Enquanto Kuruno usava seus melões para fritar seus neurônios, Moka estava do lado de fora, amuando, quando um rosário de repente se acendeu e lhe contou sobre o poder que Kuruno estava usando em Tsukuna. Ele lhe contou sobre um beijo poderoso que essencialmente o transformaria num vegetal que ela poderia drenar de poder, então ela saiu para salvá-lo. Naquele momento ela estava prestes a usar o beijo nele, mas ele tentou se virar, então ela usou seu charme para mantê-lo imóvel. Assim que ela se aproximou o suficiente para o beijo, ele a agarrou, e ela pensou que ele queria preliminares, então ela também o abraçou. Ele então disse que não queria fazer isso, então ela começou a lutar para se soltar, e ele começou a falar sobre como se arrependia de ter dito aquelas coisas a Moka. Ouvir isso deixou Kuruno furiosa, então ela liberou seus poderes. Mas antes que pudesse atacá-lo, Moka apareceu e a jogou pela janela. Ela tentava explicar o que Kuruno era para ele quando ela o agarrou com sua cauda, e Moka se segurou enquanto ela decolava com os dois. Ela havia faltado demais ao encontro de cauda e à academia de monstros, então o soltou e decidiu usar suas garras para rasgá-los. Moksha o empurrou a tempo, então as garras de Kiruna só atingiram as árvores atrás deles.
Depois de verificar como ele estava, Moka disse para ele tirar o rosário para que ela pudesse lutar, mas depois de várias tentativas de arrancá-lo, ele não se mexeu. Kiruna já estava vindo para um segundo ataque, então Moka enterrou a cabeça dele em seus melões e disse a Kiruna para atacá-la. Quando Kiruna disse que poderia facilmente encontrar outro humano para usar como alimento, Moka disse a ela que só via Tsukune como um amigo precioso e despertou o Jigachat escondido em sua alma. Ele então arrancou o rosário e se preparou para levar o golpe por ela. Mas então, a transformação BBL de vampira de Moka começou e Karuna pôde sentir sua aura triplicar. Depois de completar a transformação, Moka lhe deu uma chance de fugir. Mas Kuruno disse que não desistiria de sua missão de encontrar o homem certo para preservar sua linhagem e atacou. Moka facilmente desviou e a agarrou pela cauda antes de chutá-la contra uma árvore e se preparar para mandá-la para o outro lado. Quando ela começou a implorar para ser poupada, Tsukuna se colocou entre elas e implorou a Moka em seu nome. Ela o lembrou do que poderia ter acontecido com ele, mas ele disse que todos merecem uma segunda chance, e Kiruno começou a chorar. Moka decidiu não acabar com sua existência, e disse a Tsukuna para ser muito mais cuidadoso perto dela antes de colocar o rosário de volta e desmaiar enquanto se transformava de volta. No dia seguinte, Moka contou a ele sobre ouvir sua segunda metade do selo, o que significava que provavelmente estava enfraquecendo. Mas então ele se lembrou da outra Moka não sendo tão assustadora, e disse a ela que gostava dela de qualquer jeito. Eles estavam se perdendo nos olhos um do outro quando Karuna apareceu com biscoitos para ele e disse que havia decidido fazer dele o escolhido que ela procurava. Ela imediatamente usou seus melões para desligar o cérebro dele e começou a tentar arrancar seus braços com Moka. Semanas depois, os resultados dos testes de meio de período saíram, e Tsukune mal passou devido ao seu cérebro de processamento de 200 megabytes. Enquanto os outros monstros estavam animados por ainda serem estudantes depois de quase reprovar, Moka estava entre os alunos mais bem classificados e deixou todos chocados enquanto ela desfilava pelo corredor. Os otakus começaram a simpar descaradamente novamente, mas ela viu Tsukuna e imediatamente correu para encontrá-lo. Ele então elogiou seu QI nível Einstein e ela se ofereceu para ajudá-lo a estudar para o próximo teste. Enquanto eles se olhavam profundamente nos olhos e faziam o resto dos garotos ferverem de ciúmes, uma garotinha com um obrigado para Moka estava secretamente obcecada por ela. Nesse momento, o presidente da turma e seus amigos apareceram para parabenizá-la por ser a melhor da classe nos testes. Depois de dar uma olhada mais de perto em suas vestes e roupas especiais, eles disseram que cosplay era contra as regras. Então eles começaram a rir dela, então ela jogou bolas nas cabeças deles e começou a rir. O presidente da turma de repente avançou para atacá-la, mas Moka apareceu e o impediu. Tsukuna também correu para ajudar. E todos os outros alunos começaram a assistir. Então o presidente da turma decidiu recuar e disse algo sobre odiar o tipo de Yukari antes de sair. No almoço, mais tarde, Moka lembrou que Yukari era a jovem que pulou séries para estar na mesma turma com eles porque o poder de processamento de seu cérebro fazia Isaac Newton parecer burro. Depois que Moka elogiou sua roupa, ela começou a pirar, e de repente disse que a amava antes de empurrá-la de seu assento e tentar estourar seus melões. Tsukuna continuou tentando segurar suas células cerebrais vazando até que Yukari chamou Moka para sair para que pudessem levar as coisas para o próximo nível. Os outros alunos assistiram em choque, enquanto Yukari passava o resto do dia limpando os melões de Moka e falando sobre todas as coisas divertidas que fariam juntas. Tsukune veio correndo para exigir respostas, e Yukari imediatamente começou a zoá-lo por ser um beta sem talento que pensava ter pontos de aura suficientes para conquistar uma gata como Moka. Ela então lhe deu um vislumbre do que planejava fazer com Moka, e usou seus poderes para atacá-lo com tudo que havia no armário do zelador. Moka não entendeu seus poderes, então ela disse que era uma bruxa. E enquanto ela explicava seus planos para pessoas como Tsukuna, o presidente da turma e seus amigos estavam escutando e começaram a planejar derrubá-la. Mais tarde, Tsukuna estava na enfermaria, tendo seus ferimentos tratados por Kiruno, e contou a ela o que aconteceu. Ela então se ajoelhou e contou a ele sobre a má reputação de Moka na aula enquanto se aproximava, com seus melões balançando afetando sua capacidade de pensar direito. Yukari estava perto da janela na época, e decidiu usar uma boneca para controlar Tsukuna como parte de seu plano para mantê-lo longe de Moka. Quando Moka chegou à enfermaria, ela o encontrou espremendo a vida dos melões de Kuruno, e ele tentou explicar, mas ela se virou e acusou Kuruno de usar seu charme nele. Ela se levantou para se defender, mas as mãos dele permaneceram e acabaram abrindo sua torta de atum. Depois de ver o buraco sagrado, seu cérebro rompeu e segundos depois, Moka estava começando a ficar irritada enquanto ele lutava para explicar. Mas então Yukari começou a rir e disse a eles que ela estava por trás disso. Na aula, momentos depois, ele ficou chateado e tentava repreendê-la, mas Moka continuava a defendê-la dele. Ele então disse a ela que pregar peças aleatoriamente nas pessoas a deixaria solitária, mas ela alegou estar bem sozinha, então não teria que lidar com pessoas de baixo QI como ele.
Quando ele sentiu algo diferente em sua voz, ela deixou cair uma panela na cabeça dele e fugiu rindo. Ele tentou persegui-la, mas Moka o puxou de volta novamente, então ele ficou chateado e disse que ela era quem estava sendo muito complacente com ela. Enquanto ela corria, Yukari começou a pensar em todas as vezes que seus colegas a odiaram e a fizeram chorar até ela sair. Nesse momento, o presidente da turma esbarrou nela antes que seus amigos aparecessem e eles a pegaram para dar a ela o castigo que haviam planejado. De volta à aula, Moka ainda a defendia, e Tsukune também não cedia em sua raiva, então ela correu para ajudar Yukari sozinha. Kiruno então contou a ele sobre a história das bruxas e explicou como elas eram odiadas tanto por humanos quanto pelos outros monstros. Ele de repente percebeu que ela era tão solitária quanto ele e correu para ajudá-la. Mas, a essa altura, o presidente da turma e seus amigos a haviam levado para um local nebuloso na floresta para punição. Depois de se transformarem em sua verdadeira forma de homens lagarto Illuminati, eles disseram que ela era uma mancha na reputação da turma. Ouvir isso a lembrou do dia em que ela ouviu algumas garotas fofocando sobre ela e abaixou suas saias antes de afirmar que também as odiava com lágrimas nos olhos. Ela começou a ativar um feitiço para eliminá-los, mas então ele quebrou sua varinha com os dentes e eles se prepararam para transformá-la em bife cru. Nesse momento, Moka apareceu. Então eles decidiram provar seu enredo em vez disso, mas então ela começou a fazer um discurso para Yukari e eles se afastaram para deixá-la terminar. Depois que ela disse a Yukari para não se preocupar em ficar solitária novamente e abraçar suas lágrimas, o presidente e seus amigos lembraram do plano original de comer os dois. Mas então Yukari deu a primeira mordida em sua cauda. Ele tentou abrir suas entranhas, mas Tsukuna a salvou e quase teve a espinha arrancada. Ele se desculpou por odiá-la, e ela inicialmente tentou afastá-lo. Mas então ela viu seus ferimentos e decidiu deixá-lo continuar sendo seu escudo de carne. Os homens lagarto avançaram para acabar com eles, mas, felizmente, Karuno também apareceu e os levou para um lugar seguro. Os lagartos se prepararam para um segundo ataque. Então Tsukuna tentou proteger Yukari, mas sua ferida começou a doer, e enquanto Moka tentava ajudá-lo, ele arrancou o rosário. Depois que ela se transformou, o presidente da turma percebeu que seus pães de baunilha haviam dobrado de tamanho e decidiu focar nela. Mas num instante, seus amigos foram nocauteados nas árvores. Ela ficou atrás dele para lhe dar uma chance de se render, mas ele pulou para trás e decidiu atacar. Então ela chutou seus dentes e o mandou voando pelo lago até ele começar a se afogar, afogando-se. Yukari perguntou por que eles tinham ido tão longe para protegê-la. Então Tsukuna contou a ela sobre sua política de procurar por potenciais membros de harém, e ela começou a chorar. Dias depois, Kuruno e Moka estavam falando sobre como Yukari havia se reconciliado com seus colegas quando chegaram à aula e encontraram seu marido, Tsukuna. Ela disse a ele que sua turma era bem ao lado antes de revelar que também havia se apaixonado por Tsukuna, iniciando outra discussão sobre quem era sua principal B. Um mês havia se passado desde que Tsukuna chegou à academia, e ele agora tinha 3 gatas lutando por seu Magnum. Parecia que sua vida não podia melhorar, mas por alguma razão ele estava desligado na aula e não conseguia ouvir Shizuka chamando-o até que começou a apagar. No telhado mais tarde, Moka perguntou se ele estava bem, e ele afirmou que sim. Então eles começaram sua rotina diária de olhares até que ela pediu um pouco de sangue e Kiruno os interrompeu. Ela perguntou se Moka estava tomando sangue todos os dias, e ela tentou negar, mas o rosto extremamente desidratado de Tsukune contava uma história diferente. Ele defendeu Moka dizendo que era simplesmente da natureza dela beber. Então Kurono decidiu fazer o mesmo e começou a usar seus melões para aquecê-lo, mas Moka a impediu para que ele não se tornasse seu brinquedo de bater palmas. Mais tarde, Tsukune estava pensando em sua fraqueza deprimente ao sair quando 3 simples chorões o pararam e disseram que ele era o arqui-inimigo deles. Ele mal sabia quem eles eram, então eles trocaram de roupa e disseram que eram presidentes de clubes solo dedicados a adorar as garotas. Kuzu era viciado em Moka, Terra era viciado em Kurono e Naga era o PDF viciado em Yukari. Tsukune tentou escapar de sua performance de drenagem de aura, mas eles o pararam e começaram a espancá-lo, dizendo que ele era muito fraco para estar perto das garotas. Quando a lata de lixo de repente começou a esvaziar em suas cabeças, Naga viu Yukari vindo para salvá-lo e enlouqueceu. Moka e Kurono também apareceram para ajudar. Então Yukari tentou usar sua magia para acabar com eles, mas Tsukune a impediu e levou um balde na cabeça. Os meninos aproveitaram a oportunidade para escapar, e Kurono tentou persegui-los. Mas ele a parou e disse que estava bem. No dormitório dos meninos naquela noite, ele de fato não estava bem, mas ele lidou com isso como um verdadeiro homem, e passou alguns minutos conversando com seu telefone, já que não tinha mais ninguém para desabafar. Enquanto isso, os Betotakas estavam no fã-clube adorando as garotas e batendo palmas para suas fotos. No almoço, dias depois, Yukari lhes disse que Naga a estava perseguindo para conseguir fotos que ele pudesse cantar à noite. Kurono também teve uma experiência similar com Terra, no dia em que ela sentiu suas vibrações assustadoras enquanto ele a encarava, enquanto seus melões balançavam a caminho da aula, os tremores que sua barriga estava causando dificultavam para ela ignorá-lo e a deixaram apavorada.
Não tinha começado a Papi Peixes aparecer em todo lugar que ela ia. Então ela perguntou se estava tudo bem para eles começarem a planejar enviá-los para o céu dos monstros. Quando Kurono sugeriu escoltar Tsukune para sua proteção, ele tentou dizer a elas para não se preocuparem. Mas Yukari também teve a mesma ideia e pensou que poderiam eliminar seus perseguidores na próxima vez que tentassem emboscá-lo. Moka estava tentando ajudá-lo e quase deixou escapar a verdade sobre sua total falta de poderes. Quando ela tentou consertar o desrespeito, ele já havia perdido muitos pontos de aura e decidiu ir embora, então ela o perseguiu para se desculpar. Ela tentou dizer a ele que estava tudo bem ser um fraco, mas ele disse que não gostava de ser sempre resgatado por elas, e fugiu. Naquela noite, ele saiu do quarto depois de escrever uma carta e Yukari estava varrendo do lado de fora quando ele passou a caminho da saída. Ela imediatamente correu para contar a Moka, que então percebeu que era o dia em que o ônibus de volta para o mundo humano apareceria e soube para onde ele estava indo. Pouco depois, ele estava esperando no ponto de ônibus quando os fãs beta apareceram. Eles não estavam mais no campus, então decidiram mostrar suas verdadeiras formas monstruosas e de alguma forma conseguiram parecer ainda piores do que quando estavam fingindo ser humanos. Antes que ele pudesse repreendê-los, eles disseram que já haviam aceitado suas personalidades de aura negativa e natureza ridícula, antes que Kuzu o derrubasse e Naga o envolvesse com seu pescoço. Depois que Terra tentou sugá-lo para suas dobras abdominais, todos começaram a tentar acabar com seu sofrimento. Mas então as garotas apareceram e disseram para eles o soltarem. Depois que Kurono os derrubou, ela avançou e o puxou para longe deles antes que Yukari usasse seus poderes para amortecer sua queda. Ele ficou triste por ser salvo novamente, então Tsukune deu um tapa em sua cabeça para colocá-la no lugar e todas o lembraram das missões suicidas que ele empreendeu para salvá-las. Vendo que estavam fazendo-o se sentir melhor por ser um maluco, seus perseguidores obcecados ficaram chateados. Naga perseguiu Yukari com seu pescoço, enquanto as dobras abdominais escorregadias de Terra traumatizaram Kurono. E Kuzu estava borrifando Moka com uma substância pegajosa suspeita. Tsukune tentou detê-los com um de seus discursos motivacionais para colocá-los no estado de espírito certo, mas ele esqueceu que eles eram psicopatas com morte cerebral, e apenas os lembrou que ele era seu arqui-inimigo. Eles combinaram seus corpos para se tornarem um gigante pegajoso, e o mandaram voando com um golpe. Shakuna tentou ajudá-lo, mas ele decidiu ser quem salvaria pela primeira vez, e ainda assim acabou puxando um rosário. Depois que ela se transformou, os meninos imediatamente começaram a adorar sua beleza. E enquanto eles corriam para ver de perto, ela discutiu o plano com as garotas. Kurono partiu e os desequilibrou com um chute, e Yukari usou sua magia para derrubá-los, dando a Moka uma abertura para chutá-los para a atmosfera superior e forçá-los a se separar. Enquanto discutiam seu fracasso, Moka disse a Tsukune para parar de pensar em ir embora porque ele era sua fonte de alimento, e as garotas também agarraram seu braço para convencê-lo a ficar. Ele então disse a elas que nunca realmente planejou ir embora e apenas queria pedir ao motorista do ônibus para enviar algumas cartas de volta para seus pais. Quando o motorista apareceu e pegou as cartas, ele elogiou Tsukune por ter coragem suficiente para ficar e partiu. Depois que Moka colocou o rosário de volta e desmaiou em seus braços, ele pegou o telefone e decidiu se livrar dele, já que não havia mais sentido em mantê-lo. Na aula do dia seguinte, Shizukawa revelou que um telefone conectando ao reino humano havia sido configurado e o ônibus também começaria a aparecer uma vez por dia. Depois de quase desmaiar novamente, ele se sentou e Moka o chamou para que pudessem começar a se encarar de forma estranha novamente até que ela pulou para beber. Durante uma partida de futebol assistida por toda a escola, Tsukune lidou com a bola como se tivesse treinado Mbappé e fez todas as garotas gritarem seu nome antes de marcar o gol. Pouco depois, ele se encontrou com Moka debaixo de uma árvore para uma sessão romântica de reconciliação. Percebendo que ela estava drenando o último de seu sangue, ele parou de sonhar e se afastou. Enquanto ela corria à frente e dizia para ele encontrá-la na aula, ele esperava que ela sentisse o mesmo peso que ele, mas ela só realmente amava o sabor de suas entranhas. Na aula mais tarde, Shizuka lhes disse que a academia estava adicionando clubes ao currículo, e ele imediatamente começou a fantasiar sobre seu romance de estrela do futebol com Moka. Enquanto ele as assustava, Shizuka explicou que era necessário aprender como a sociedade humana funcionava para que pudessem se misturar facilmente. Quando ela os lembrou de sempre manter suas verdadeiras formas escondidas, um dos alunos apontou para a cauda dela e instantaneamente teve o rosto cortado. Depois das aulas, Moka arrastou Tsukune para encontrar um clube, mas todos a assustaram, e o último tentou forçar sua poção do amor garganta abaixo para que ela se juntasse a eles. Tsukune estava começando a perder a esperança de encontrar um clube regular quando uma gata fumegante anunciou o clube de natação para eles. Enquanto todos se reuniam para vê-la, Tamao lhes disse que o primeiro cara a se juntar receberia o golpe 5.000 como presente de boas-vindas e perguntou se Tsukune queria se juntar. Ele então disse a Moka que seria uma boa ideia e mudou seu fluxo de romance de futebol para um onde ambos encontraram um amor na equipe de natação. Depois que ela disse para ele parar de fazer caretas assustadoras, ele decidiu ir verificar. Mas ela disse algo sobre não ser boa com água. Tamao disse a ele para largá-la e prometeu enviá-lo pessoalmente para o céu com seu jogo de garganta. Então Moka decidiu se juntar também.
Momentos depois, 3 esquisitos se esgueiraram para observar as garotas no clube, enquanto Moka sentava perto da cerca, lentamente perdendo a cabeça enquanto observava Tsukune ter aulas de natação com Tamo. Depois que ela sentiu o olhar de Moka, Tamal piorou as coisas para ela, pressionando seus melões nas costas dele, e a expressão dele finalmente apertou o último botão de Moka. Ela o repreendeu por se juntar ao clube apenas para ficar com gatas, e decidiu ir embora. Então ele tentou detê-la e espirrar um pouco de água nas pernas dela. Tamayo então disse a ela para parar de agir como um bebê crescido e espirrou mais água para afastá-la. No momento seguinte, Kurono pulou e aterrissou com seus bolinhos de peixe no rosto dele antes de dizer oi e cair na água. Yukari pulou em seguida e tentou quebrar o nariz dele com a superfície plana que ela chamava de melões. Kurono imediatamente começou a apertar o braço dele em seus melões, enquanto pedia aulas de natação e fazia sua espada ser energizada. Ele tentou dizer a ela para relaxar, mas então ela começou a tirar o maiô e fritou seus receptores de dopamina. Ela estava secretamente planejando finalmente fazê-lo seu brinquedo de bater palmas, então ela mudou para provocá-lo com seus bolos de baunilha. Mas então Yukari o distraiu com seu próprio plano para deter Kurono. Enquanto os simps do show de aberrações se lavavam em lágrimas, Kurono balançou seus melões para mostrar a Yukari que ela não era páreo para ela. Depois que Yukari disse a ela que provavelmente já estavam flácidos, elas começaram a tentar arrancar os couros cabeludos uma da outra, e Tsukune tentou ajudar, mas ele foi repreendido e começou a pensar em Moka. Ela tinha acabado de chegar a um beco e caiu antes que o Rosário a lembrasse dos perigos da água enquanto ela começava a soltar faíscas. Enquanto Moka lidava com as repercussões de deixar um homem roubar seu coração, Yukari e Kurono decidiram iniciar um concurso de equipes no clube de natação. Depois de fazer um show com seus planos para os meninos e desafiar uma a outra em vários jogos, elas chegaram a um empate e decidiram terminar com uma briga de galinhas. Graças ao excesso de estrogênio, Kurono acabou dominando Yukari, então ela começou a tentar morder seu melão. Tsukune passou o dia inteiro estressado na piscina, então Tanao foi verificar como ele estava e o puxou para ajudar a aliviar suas preocupações com seu plano, e Yukari finalmente conseguiu usar os megamelões de Kurono contra ela. De volta ao beco, a condição de Moka havia começado a piorar, mas ela ainda tentou voltar para a piscina. O Rosário disse a ela que ter um relacionamento com Tsukune era uma má ideia, mas ela disse que o conhecia melhor e decidiu arriscar tudo para passar o resto do dia com ele. A essa altura, Taimai estava dando aulas de natação a Tsukune, mas ainda não era o suficiente para fazê-lo parar de pensar em Moka. Ela então o fez focar em seus melões, e começou a falar sobre como ela sempre teve sentimentos por ele e queria seu Glizy, mas ele disse a ela que seu coração pertencia a outra pessoa. Ele tentou sair, mas então ela enfiou o rosto dele em seus melões e se recusou a soltar. No momento seguinte, as outras garotas do clube começaram a sugar a força vital de todos os meninos na piscina. Quando Yukari e Kurono perceberam, Taimu se desculpou por enganá-las e explicou que era um mal necessário para garantir que sereias como elas sobrevivessem. Antes que Tsukune pudesse se mover, ela o parou e disse que ele era especial para ela porque ela podia sentir o cheiro de sua verdadeira natureza humana. Quando o resto das sereias começou a cercá-los, Yukari e Kurono tentaram ajudar, mas estavam em menor número. No momento seguinte, Moka apareceu e inicialmente hesitou por causa da água, mas depois de ver tal mal prestes a cravar os dentes nele, ela pulou e faíscas começaram a voar pela piscina. Tal mal a chamou de estúpida por pular, e as garotas disseram a Tsukune que ela não duraria muito na água, mas Tal mal continuou a segurá-lo até que Moka começou a se afogar. Depois que Kurono segurou Tamo, Tsukune nadou para salvá-la e puxou o Rosário para ativar sua transformação debaixo d'água. Assim que ela entrou em sua verdadeira forma, ela começou um redemoinho para fazer uma entrada dramática, mas Tamo sabia que ela ainda não conseguia suportar a água, e fez o resto das sereias espirrarem nela para reduzir sua força. Kurono chutou metade delas para longe, enquanto Yukari usava suas tigelas nas outras para que Moka pudesse lidar com Tamo. Taonao disse a ela que era inútil tentar vencer uma sereia em seu próprio território, mas Moka disse que ela era a presa fácil e disse a ela para dar o seu melhor. Temo mergulhou na água em velocidade máxima para acabar com ela, mas Moka pulou com ela. Moka então a chamou de estúpida por deixar seu território e usou um chute no rosto para mandá-la cair em uma rede de pesca. Depois de voltar, Moka ajoelhou-se para recuperar suas forças. E quando Tsukune tentou ajudá-la, ela o esbofeteou e o chamou de egoísta antes de ir embora. No dia seguinte, estava chovendo, então ela não apareceu nas aulas, e ele continuou pensando nela o tempo todo. Shizuka estava relaxando na piscina um dia depois, quando o ouviu se desculpando com ela pelo que aconteceu. Moka disse a ele que estava tudo bem se ele quisesse entrar no clube de natação e disse que o animaria das arquibancadas. Ele se recusou a voltar ao clube para mantê-la longe da água, e ela continuou tentando fazê-lo mudar de ideia. Então, Shizuka sugeriu que eles se juntassem ao clube de jornalismo. Depois que eles aceitaram, ela ficou animada por finalmente ter membros, mas então eles ouviram Yukari e Kurono correndo enquanto também pediam para se juntar.
Enquanto Shizuka celebrava com um mergulho, Moka ficou animada por finalmente ter um clube para compartilhar com ele e as garotas. Havia uma lua de sangue cheia naquela noite, e uma estudante que acabara de usar a piscina estava tentando se trocar, mas então ela sentiu alguém a espiando. Outra estudante estava se vestindo no dormitório mais tarde e também foi espiada pelo misterioso esquisitão. A semana seguinte começou com Moka pedindo um pouco do sangue de Tsukune e pegando-o antes que ele pudesse formar uma frase. Ela então o jogou de lado com suas artérias vazando para se concentrar no sabor. Ele tinha acabado de se levantar quando Kurono apareceu, e disse a ele o quão animada ela estava para começar a frequentar as reuniões do clube com ele antes de sufocá-lo com seus melões. Yukari também apareceu e tentou roubá-lo, mas Kurono se recusou a soltá-lo e começou um duelo mental com Moka até que Yukari lhes disse que Tsukune estava prestes a seguir a luz. No clube mais tarde, Shizuka estava prestes a iniciar a reunião, mas então eles viram que não havia outros membros e perguntaram a ela sobre isso. Ela então disse que havia mais um membro que apareceu bem a tempo para ela apresentá-lo. A aura de Jin fez todo o quarto cheirar a lírios enquanto ele entrava e dava flores às garotas, enquanto as atingia com um nível de pulso de Duke Dennis e bloqueava completamente Tsukune. Shizuka disse a eles que ele era um veterano a quem eles poderiam fazer perguntas sobre o grupo antes de sair para uma reunião de equipe e deixá-lo para lidar com o resto. Momentos depois, ele explicou o objetivo do clube de estar sempre por dentro de tudo o que acontecia na academia antes de perguntar se eles tinham alguma pergunta ou história que valesse a pena cobrir. Kurono lhes contou sobre alguém conhecido como o Peeping Tom. Este era o esquisitão que se esgueirava para ver as garotas se trocando, e ninguém tinha conseguido pegá-lo, então sua identidade permaneceu um segredo. Depois que ela sugeriu brincar de detetives, Jin concordou e disse que eles tinham que começar obtendo qualquer informação sobre o Peeping Tom. No momento seguinte, Kurono e Moka estavam tentando colocar pôsteres enquanto Jin estava atrás deles e os fazia alcançar mais alto para alguns. Yukari apareceu para ajudar, mas ele disse a ela para esperar até que seus hormônios de crescimento pudessem fazer efeito antes de tentar ajudá-lo com qualquer coisa. Quando Tsukune apareceu com mais pôsteres, ele viu Jin agachado observando as garotas e se aproximou para ver o que ele estava fazendo. Depois de ver suas roupas especiais e queimar um fusível em sua cabeça, ele bloqueou Jin e pediu uma explicação. Jin disse que estava tentando se alongar, mas Tsukune sabia melhor e exigiu respostas. Então ele tentou usar sua aura para fazer tudo desaparecer. Quando Moka perguntou o que estava acontecendo, Jin disse a elas que Tsukune estava olhando para seus corpos e ambas de repente se tornaram autoconscientes. Antes que ele pudesse se explicar a elas, ambas lhe deram um tapa nos dentes, e Yukari saiu com Kurono para se afastar dele. Ele tentou explicar a Moka, mas ela passou por ele e disse que o odiava antes de fugir. Ela estava no banheiro feminino momentos depois, verificando se usava as limpas antes que sua outra metade começasse a falar através do rosário e lhe dissesse para ter cuidado com Jin. Aquela noite foi outra lua de sangue cheia, e ele a passou no telhado observando obsessivamente Moka enquanto ela dormia. No dia seguinte, Tsukune tentou falar com ela a caminho da aula, mas ela decidiu fazê-lo trabalhar por seu perdão. Enquanto algumas garotas no vestiário falavam sobre como Moka gostava de beijar Tsukune, Jin estava bisbilhotando e começou a enlouquecer enquanto pensava em todas as atividades culturais que eles poderiam ter praticado um com o outro. As garotas ouviram seu grito e imediatamente foram verificar, mas Tsukune, infelizmente, estava passando no pior momento possível. Enquanto as garotas o questionavam, Jin estava no telhado pensando antes de se lembrar do que Moka disse a Tsukune no dia anterior e bolar o plano perfeito. Mais tarde, Tsukune tentou se explicar às garotas, mas elas se recusaram a acreditar nele. Ele estava fora da sala de aula momentos depois, quando Jin apareceu e disse que acreditava nele antes de dizer que tinha o plano perfeito para provar a inocência de Tsukune. Depois de chegar aos fundos do prédio, Jin disse a ele para olhar em uma janela e disse que isso resolveria todos os seus problemas, mas Tsukune estava ficando cético. Então Jin o atingiu com um sorriso de $1 milhão e ele imediatamente começou a puxar um tambor. Ele ainda estava escalando quando Jin lhe contou sobre os sentimentos que tinha por Moka. Tsukune tentou perguntar o que ele queria dizer, mas então ele percebeu que estava olhando para o vestiário feminino, e Jin rapidamente tirou fotos dele antes de dizer que iria incriminá-lo para arruinar seu relacionamento com Moka. Antes que ele pudesse perguntar por quê, as garotas o viram, e Jin praticamente desapareceu, deixando-o à mercê de uma multidão de garotas extremamente irritadas, que pensavam que ele era o Peeping Tom. Ele estava tentando se explicar a elas quando Moka apareceu e perguntou se era verdade. Ele tinha acabado de dizer a elas que realmente subiu no tambor para olhar, mas elas não o deixaram terminar, e Moka fugiu pensando que os rumores eram verdadeiros, enquanto as garotas começaram a espancá-lo. Mais tarde, Yukari contou a Kurono sobre isso, mas ela não conseguia acreditar que ele faria isso. Então ambas decidiram iniciar uma investigação particular. Logo após o pôr do sol, Moka estava no telhado pensando quando Jin apareceu para se fazer parecer o ombro em que ela poderia chorar. Ela ainda não conseguia acreditar que Tsukune era o Peeping Tom, mas ele disse a ela para esquecê-lo antes de agarrá-la e se inclinar para um beijo.
Depois que ela o empurrou, ele lhe deu as fotos que tirou e alegou que alguém as havia circulado depois de pegá-lo em flagrante. Ela ainda estava lutando para acreditar que Tsukune poderia fazer tudo isso. Então ele enfiou na cara dela e disse que ele tinha ido tão longe a ponto de empurrar os tambores apenas para olhar as garotas. Nesse momento, Kurono e Yukari apareceram parecendo que tinham acabado de sair de uma convenção de Sherlock Holmes. Elas pegaram as fotos e perguntaram como ele sabia que Tsukune usou um tambor se ele não estava lá. Ele disse que era porque ele foi lá algum tempo depois que pegaram Tsukune e alegou que era a primeira vez que ele ia lá. Quando Yukari perguntou como ele sabia que Tsukune havia movido os tambores, ele disse que eles estavam originalmente em um local diferente, e Kurono o lembrou de sua afirmação de não ter estado lá antes. Yukari então juntou suas especulações atuais, e ele disse que eram inúteis porque não o colocavam na cena do crime. Elas então disseram a ele que os tambores foram realmente movidos logo depois que as garotas espancaram Tsukune, o que significava que ninguém mais os tinha visto. Além disso, Shizuka realmente o tinha visto movendo os tambores para a janela antes do que aconteceu, e com isso, elas o desmascararam por tentar incriminar Tsukune. Depois que as fotos de suas sessões noturnas de espiada caíram, ele decidiu abandonar a farsa e pulou para longe delas para pegar mais luar antes de se transformar em um lobisomem. Depois que ele atacou Moka em super velocidade, Tsukune apareceu e correu para salvá-la, mas Jin imediatamente tentou derrubá-lo. Moka o puxou para longe bem a tempo, mas ele arrancou um rosário antes de cair. Jin começou a pisar nas costas dele, mandando-o desistir da Moka, e estava prestes a acabar com ele quando Moka completou sua transformação, deixando-o completamente atordoado. Mesmo assim, ele decidiu derrubá-la e avançou para o ataque, desviando dos golpes dela com uma velocidade incrível. Depois de tagarelar sobre o efeito da lua em seus poderes, ele usou sua super velocidade para confundi-la e conseguiu arrancar um pedaço do uniforme dela, mas ela o pegou quando ele tentou de novo. Ele surtou ao perceber que a lua estava bloqueada, mas ainda tentou atacar e levou 2 chutes brutais na cabeça que o fizeram voar para fora da borda do prédio. No dia seguinte, Moka estava tentando colocar os pôsteres das últimas notícias quando Tsukune viu suas vestes sagradas e ficou temporariamente com o cérebro desligado. A edição mais recente revelou a verdade sobre Jin, então todas as garotas começaram a persegui-lo pelo campus. Moka tentou ajudar Tsukune a se levantar, mas o sangue dele começou a distraí-la, e também as garotas que tentavam impedi-la. Mas ela já estava há tempo demais sem um gole e perdeu o controle. Semanas depois, todos estavam distribuindo a última edição com Jin. E assim que dispersaram a multidão, Moka sugeriu que celebrassem o sucesso do clube. Então, perceberam que Jin havia partido e imaginaram que ele estava procurando alguns bolinhos de arroz para espiar, mas ele havia decidido começar a tentar uma abordagem mais direta com suas vítimas. Eles decidiram continuar fazendo planos sem ele. Mas então uma garota de cabelo roxo apareceu e os chamou de estranhos por serem tão amigáveis. Kurono se preparou para uma briga, mas então ela começou a pedir um jornal, e Tsukune decidiu dar a ela o último que estava lendo. Ela se aproximou e o assustou um pouco com suas vibrações góticas de baixo orçamento antes de dizer que ele era fofo e ir embora. As garotas ficaram preocupadas e pensaram que ele estava secretamente testando candidatas para um harém. Então ele disse que não sabia quem ela era antes de pedir para elas continuarem planejando a festa. Mais tarde na aula, Shizuka estava chamando os presentes para uma aluna que ainda não havia aparecido, mas então Mizori entrou e os deixou todos chocados ao se sentar no lugar vazio. Shizuka disse a eles que ela não conseguia comparecer às aulas há um tempo e que todos tinham que se dar bem com ela. Depois das aulas, Moka e Kurono decidiram comprar suprimentos para a festa. Mas então Kurono começou a usar seus melões para derreter os neurônios dele. Então Moka a puxou para longe. Depois que elas saíram, Mizori apareceu para devolver o jornal que ele lhe dera e disse que estava lendo todas as edições que ele escreveu enquanto estava em casa. Ela então lhe deu um álbum de recortes que usava para compilá-los, mas quando ele o abriu, viu muitas coisas que a fizeram parecer ainda mais assustadora para ele. De repente, ela começou a agir de forma estranha e agarrou o braço dele para dizer que ambos tinham muito em comum que os fazia escrever um para o outro. Enquanto isso, na sala dos professores, Shizuka estava trabalhando em algo quando Katsubo apareceu e perguntou sobre Mizori. Ele tinha ouvido falar que ela havia faltado ao início do semestre e imaginou que era porque ela tinha grandes problemas de monstro para resolver. Huriko também se juntou a ele para dizer a ela que Mizori estava fazendo a mesma coisa desde o ensino fundamental. Então Katsubo disse a ela para ter cuidado com Mizori. Mais tarde, Tsukune havia se cansado de lidar com Mizori e tentou sair, mas ela o impediu. Ela então perguntou se ele estava tentando ir ver Moka, e começou a ativar seus poderes antes de dizer que ele tinha que se tornar dela ou arriscar fazê-la atacar Moka. Naquele momento, Moka estava esperando por ele na escola e pensou que ele finalmente havia aparecido, mas era Mizori. Ela disse para Moka parar de esperar por Tsukune e começou a pingar água enquanto se aproximava, antes de agarrar Moka pelo pescoço e empurrá-la para baixo para estrangulá-la. Depois que Moka a atingiu no rosto e viu que ela era um picolete vivo, ela disse que era um clone de gelo antes de transformar sua mão em uma lança de gelo para acabar com Moka.
A essa altura, Tsukune estava sendo jogado pelo lago agora completamente congelado, enquanto a verdadeira Mizori continuava a congelar tudo, incluindo ele. Ela disse que ele era o único capaz de aquecer seu coração gelado e se aproximou para selar o acordo, mas então Moka entrou, que felizmente havia sido salva por Kurono. Depois que Mizori começou a usar seus poderes para atacá-los, Mizori disse a eles que teriam que pagar por se intrometerem em seu amor com Tsukune e estava prestes a atacar Moka, mas ele a impediu. Ela então o lembrou que ambos eram solitários destinados ao romance supremo, mas ele disse a ela que havia parado de ser solitário desde que seu harém começou e ela enlouqueceu antes de desaparecer em um instante. Pouco depois disso, Katsubo estava no campo se despedindo dos alunos e avaliando seus bolinhos de arroz antes de ouvir alguém chorar e ver Mizori. Momentos depois, Tsukune estava de volta à sala do clube, doente com as garotas enquanto elas explicavam o que havia acontecido com Yukari. Eles começaram a ouvir um barulho, então Yukari foi verificar e viu Shizuka, que lhes disse que Mizori havia atacado Katsubo. Enquanto ele estava na enfermaria depois de ser enfaixado, Shizuka estava com Tsukune e as garotas na sala dos professores explicando o que havia acontecido. Quando Tsukune perguntou como sabiam que era Mizori, duas monstruosidades balançantes fizeram a moldura tremer, e Hiriko disse que Katsubo havia contado a eles antes de desmaiar. Ela também disse que a escola inteira estava procurando por ela, então eles começaram a tentar entender por que ela fez isso. E Yukari adivinhou que era porque Tsukune a rejeitou brutalmente. Ele começou a se sentir mal com isso. Então elas o lembraram de seus ataques de raiva bipolares. Mas então ele decidiu ir procurá-la e saiu correndo assim que Jin apareceu e lhes disse que tinha algumas informações. Mizuri estava perto de um penhasco na beira da cidade quando Tsukune a encontrou e disse para ela segui-lo de volta e se desculpar para que não a expulsassem. Ela então começou a chorar e disse que desejava que ele a tivesse entendido antes de se transformar. Nesse momento, as garotas o alcançaram e disseram que ela era realmente inocente antes de mostrar a ele fotos de Katsubo tentando dar em cima dela depois que ele a viu chorar. Tsukune começou a tentar se desculpar com ela. Então ela explodiu e congelou a água antes que seus clones de gelo saíssem, e ela começou a congelar o chão novamente. Depois que o gelo sob seus pés se quebrou, ela caiu, mas Tsukune conseguiu salvá-la e disse para ela ser sua amiga para que não tivesse que ficar sozinha novamente. Nesse momento, seus clones o cercaram, e ela disse que não conseguia mais controlá-los. Mas antes que eles enfiassem suas mãos de gelo nas costas dele, Moka mergulhou para salvá-lo e teve o rosário arrancado. Depois que ela se transformou, ela basicamente zombou deles até que explodiram e puxaram Tsukune para cima com Mizori. Mizori se levantou e se recusou a agradecê-la pelo salvamento, então ela a mandou voando com um chute e disse para ela tentar viver sozinha da próxima vez. De volta à sala do clube mais tarde, Shizuka estava elogiando-os por salvarem Mizori quando a sala de repente começou a ficar mais fria antes que ela entrasse. Ela disse que ia tentar coisas novas e começou com o cabelo, então Jin tirou uma foto para adicionar à sua coleção. Depois que Tsukune e as garotas o agradeceram por resolver o caso com suas fotos, ele disse a elas que estava apenas tentando fazer seu trabalho como presidente do clube. Mas então, mais algumas fotos caíram do bolso dele e elas viram qual era o trabalho dele de verdade e começaram a espancá-lo. Na escola, no dia seguinte, todos os alunos congelaram em seus lugares enquanto Hiriko fritava seus neurônios com suas baquetas e melões, até que uma rajada de vento deu aos alunos um espetáculo que fez seus cérebros entrarem em pane. Mais tarde na aula, ela estava ensinando matemática, e Tsukune começou a entrar em pânico ao perceber de repente que havia ficado ainda mais burro do que quando se matriculou pela primeira vez. Quando ela lhe fez uma pergunta, ele começou a ter um ataque de ansiedade, então ela se aproximou para explicar a importância dos estudos. Mas tudo o que ele conseguia ver eram os melões dela. Ele se encontrou com Moka no telhado mais tarde para implorar por sua ajuda para estudar para os exames. Quando ela aceitou e disse para ele ir ao quarto dela para uma sessão de estudos mais tarde naquele dia, ele começou a surtar e pensou que ela queria fazer coisas. Ela de repente o pressionou contra a parede e começou a perder o controle, então ele pensou que ela estava prestes a lhe dar o GOK 3000, mas ela só queria dar mais um gole no sangue dele. Kurono os interrompeu para dizer que estava mais bem equipada para ensiná-lo. Mas Yukari também teve a mesma ideia e os lembrou que ela era a melhor da turma. No momento seguinte, Mizori apareceu e os assustou com suas vibrações sombrias antes de perguntar se poderia estudar com eles. Eles acabaram juntos na sala do clube mais tarde, tendo aulas com Yukari. E depois das primeiras aulas, Tsukune tirou 1 minuto para flertar com Moka, enquanto Mizori fez uma pergunta a Yukari que a fez perceber que estava em perigo. Depois de ler as anotações de Moka, Tsukune perguntou se poderia pegá-las emprestadas para uma sessão de estudos particular em seu dormitório, mas ela se ofereceu para fazer uma nova anotação só para ele. E ambos começaram outro longo concurso de olhares. Eles estavam em seus armários se preparando para ir para casa quando Hiriko apareceu e perguntou por que ainda estavam por ali. Depois de ouvir sobre a sessão de estudos em grupo, ela disse que havia uma maneira melhor para Tsukune melhorar suas notas e enfiou o rosto dele em seus melões maternos antes de dizer para ele encontrá-la na sala de tutoria depois das aulas no dia seguinte.
No final do dia seguinte, ele estava na sala do clube com as garotas, e Kurono contou a ele sobre os rumores que ela havia ouvido de Hiriko ser uma professora extrema, que gostava de ensinar com seus melões. Enquanto Moka de repente percebeu que sempre havia sido deficiente no departamento de melões, Kuronoa e Yukari se revezavam espremendo a vida dos melões uma da outra. Quando Moka disse a Tsukune para se concentrar em fazer seus trabalhos, Yukari disse a ele que ele perderia as férias de verão se não passasse nos exames. Ele de repente ficou animado, e pensou em passar o verão olhando para as garotas de biquíni antes de prometer fazer tudo ao seu alcance para passar. Na sala de tutoria mais tarde naquele dia, ele abriu a porta e viu Hiriko em um conjunto da Victoria's Secret que enviou seus hormônios do amor para o Overdrive. Ele começou a ficar barulhento, então ela usou um chicote para calá-lo, e disse para ele ser um bom garotinho antes de se aproximar para um gostinho rápido para fazer sua espada carregar. Enquanto as aulas particulares no estilo Rajani-Sim continuavam pela noite, Moka passou o resto daquele dia em seu quarto estudando e esperando que Tsukune estivesse bem. Depois da aula de ginástica no dia seguinte, Yukari foi amarrada e arrastada por Kurono, por se recusar a dar-lhe uma aula extra. Depois que eles esbarraram em Tsukune e o viram divagando sobre fórmulas de nível universitário, Kurono tentou pedir-lhe aulas, mas ele se afastou. Moka ouviu lá dentro e perguntou como estavam suas aulas antes de lhe dar a anotação que ela prometeu fazer. Ela tinha acabado de notar seu olhar distante quando Hiriko arrancou o livro de suas mãos e o jogou de volta no rosto dela antes de dizer para ela ficar longe dele e puxá-lo para outra aula. Enquanto ele continuava suas sessões de estudo sob a orientação culta de Hiriko, Moka eventualmente se cansou de esperá-lo e decidiu focar em seus próprios estudos. Depois de dias estudando, ele estava na sala de tutoria com Hiriko uma noite e deixou escapar o nome de Moka, então ela o derrubou com seu chicote. Ela então o transformou em um cavalo humano e começou a pressionar seu enredo em seus bolinhos, enquanto prometia garantir que ele aprendesse a lição. No momento em que Moka ouviu seus gritos, Hiriko já estava prestes a explodir enquanto o forçava a absorver dolorosamente seus bolinhos de cobra. Quando Moka chegou lá, ela parou de alimentar à força o cérebro dele e disse para ela cuidar da própria vida antes de esmagá-la contra uma parede e se preparar para continuar as aulas com Tsukune. No momento seguinte, Mizori caiu do teto e a colocou no gelo enquanto Moka corria para salvar Tsukune. Hiriko jogou algumas de suas velas de caveira para parar os poderes de Mizori, então Moka jogou uma para nocauteá-la. Mas então ela ficou irritada e usou sua cauda para atacá-la. Suas anotações foram rasgadas no processo, e uma página da que ela fez para Tsukune caiu na frente dele. Hiriko estava prestes a atingir Moka com o raio quando Tsukune o impediu e disse a ela que suas memórias haviam voltado por causa da anotação. Hiriko começou a enlouquecer, então Tsukune arrancou o rosário de Moka e ativou sua verdadeira forma. Hiriko ainda pensava que poderia vencê-la, então Moka decidiu lhe dar uma lição e resetou seu cérebro com um chute brutal antes que Mizori a colocasse no gelo. No dia dos exames, os ataques de ansiedade de Tsukune aumentaram, mas no final, ele disse a Moka que fez o seu melhor e a agradeceu por toda a ajuda antes que ela pulasse para um gole rápido como pagamento por salvá-lo. No fim de semana seguinte, Tsukune estava andando de um lado para o outro no ponto de ônibus até que Moka apareceu e ativou seus receptores de dopamina com sua beleza. Depois que eles começaram a falar sobre a viagem de verão, ele se lembrou de Shizuka dizendo a eles que todos iriam para o reino humano para a viagem. Moka disse a ele que estava cética em ir para o mundo humano por causa de suas experiências passadas, mas se sentiu melhor com ele lá e se inclinou para ele. Depois que seus melões chamaram a atenção dele, ambos começaram a se aproximar para um beijo, mas então o resto das garotas apareceu e exigiu saber o que eles estavam tentando fazer. Shizuka apareceu com o ônibus momentos depois, mas enquanto eles estavam entrando, Tsukune notou que Jin não estava lá e perguntou sobre Kurono, então disse que ele estava de volta à escola, sendo surrado por Hiriko por passar a maior parte do tempo na escola espiando qualquer enredo que pudesse encontrar. Durante a viagem pelo portal do túnel, Tsukune não conseguia parar de pensar em ver o reino humano novamente, e assim que saíram, ele ficou excessivamente animado por finalmente estar de volta. Kurono notou isso e perguntou por que ele estava agindo como um humano, e Moka rapidamente o salvou dizendo que ele havia passado algum tempo no reino humano antes. Na praia mais tarde, eles estavam jogando vôlei enquanto falavam sobre o mundo humano, mas então Moka caiu e o distraiu com seu enredo. Então Mizori usou a bola para tirá-lo da terra da fantasia. Kurono começou a falar sobre sua semelhança com os humanos novamente e ele começou a ficar constrangido, mas Moka disse a eles para se concentrarem em aproveitar a praia, então eles mudaram de assunto. Eles entraram em uma partida acalorada e Yukari tentou vencer com magia, então ele pulou para impedi-la e levou um tapa desagradável que o prendeu ao chão antes de lembrá-la para não usar magia no mundo humano. Enquanto Shizuka pensava em roubar alguns frutos do mar frescos mais tarde, Tsukune estava sentado com Moka na areia. Depois de ver os melões dela novamente, ela notou seu olhar culto e segurou a mão dele para que pudessem se beijar, mas as garotas interromperam novamente e disseram para ele ir nadar.
Ele tentou levar Moka com ele, mas ela o puxou de volta e o lembrou de sua resistência à água. Depois que ele decidiu ficar com ela e se recusou a ouvir suas tentativas de fazê-lo nadar com as garotas, eles começaram a tentar se beijar novamente. Mas como de costume, Kurono interrompeu e acusou Moka de usar sua beleza para enganá-lo para que ela pudesse pegar o sangue dele. Depois que eles lutaram pelos direitos de seu Magnum, ele olhou para cima e notou um jardim de girassóis. Então eles foram verificar e não viram a placa de proibido ultrapassar, enquanto uma criatura misteriosa os observava das flores. Um casal também havia chegado ao jardim, mas a garota disse a ele que era conhecido como a Colina da Bruxa, um lugar onde bruxas faziam as pessoas desaparecerem por invadir. Enquanto eles saíam, Yukari os observou depois de ouvir tudo o que haviam dito e começou a discutir com Kurono, que começou a criticar sua espécie por sempre causar problemas. Enquanto eles discutiam, a criatura misteriosa observava, e quando todos começaram a voltar para a praia, acabou sendo uma senhora que havia se interessado por Yukari. Eles estavam montando o acampamento mais tarde quando Shizuka disse que queria ir procurar comida, e Moka disse a ela que eles já tinham o suficiente. Ela então disse que queria peixe fresco e saiu correndo com o rabo para fora, então eles a lembraram de escondê-lo. Pouco depois disso, Tsukune estava tentando mover o cooler, e Yukari tentou ajudar, mas ele disse que era muito pesado para ela e o carregou com Kurono. Ela então tentou ajudar Moka com os vegetais, mas ela também recusou e disse que objetos afiados eram ruins para ela. Misori simplesmente disse não, então ela foi sentar sozinha e de repente ouviu algo no jardim de girassóis. Quando ela chegou lá, Ruby se revelou e disse que também era uma bruxa, e o cara estava um pouco cética em relação a ela. Mas então ela disse que a estava observando o dia todo, porque não esperava ver uma bruxa na colina, e a abraçou dizendo que tinham que se tornar melhores amigas. De volta ao acampamento, Shizuka estava animada para comer peixe novamente, então eles disseram para ela parar de deixar o rabo para fora. E depois de rir dela, Tsukune de repente percebeu que Yukari estava desaparecida. Naquele momento, ela estava falando sobre a colina com Ruby, que então pediu sua ajuda para derrubar humanos para que não a destruíssem. No momento seguinte, Tsukune apareceu depois de procurá-la por toda parte e perguntou quem era Ruby. Mas então Ruby imediatamente convocou monstros de plantas para atacá-lo. Ele tentou dizer a ela que era um amigo, mas então ela entrou no modo de voo e disse que as bruxas deveriam ficar juntas antes de lançar o ataque contra ele. Depois que Yukari parou os monstros, Ruby convocou muitos mais para capturar ambos. Yukari inicialmente perdeu a esperança, mas lembrar o que Kurono disse sobre ela ser imatura a irritou. Então ela explodiu os monstros e usou um feitiço para ativar um ataque que eliminou o resto deles. Eles chegaram lá segundos depois e ficaram todos chocados ao ver que ela lidou com tudo sozinha. Mas Kurono ainda estava preocupada e a repreendeu por sair sozinha. Ruby ainda estava esperando, então Yukari disse a ela que não podia aceitar sua amizade e saiu com as garotas. Moka tentou usar a oportunidade para finalmente conseguir um beijo de Tsukune, mas então suas entranhas foram arrancadas por um monstro de planta, e Ruby disse que tinha que levar Yukari de volta para sua mestra. Vendo Tsukune desmaiado e sangrando, Moka perdeu a cabeça e se transformou com seu rosário ainda no lugar. O resto delas também se transformou, e toda a colina foi iluminada por uma enorme liberação de energia mágica. No dia seguinte, Ruby acordou com todos os rostos deles e se lembrou do que aconteceu na colina antes de tentar atacar. Tsukune a parou com uma bebida enlatada para que ela pudesse se acalmar, e eles pediram a história da colina. Ela disse a eles que havia sido um refúgio seguro para bruxas até que os humanos começaram a destruir tudo para desenvolver a área. Contar a história a deixou irritada novamente, mas ela controlou sua raiva e perguntou a Yukari se ela finalmente entendia por que os humanos eram uma ameaça. Yukari ainda não concordava com ela, e Kurono também queria saber por que ela tinha que machucar humanos para conseguir o que queria. Ela ficou irritada novamente e disse que sua mestra julgaria os humanos. Então todos começaram a perguntar pela mestra para que pudessem descobrir a raiz de seu ódio pela humanidade. Quando ela disse que não tinha outro lugar além da colina para ficar, eles disseram para ela segui-los de volta para a academia. E Yukari usou os melões de Kurono para dar a ela uma ideia de como era a vida delas na academia. Ela passou o resto do dia em uma crise existencial, e naquela noite ela saiu com a lata que Tsukune lhe deu e voou para a mansão de sua mestra. Assim que ela entrou, foi envolvida por monstros de plantas e começou a implorar por uma segunda chance. Tsukune e as garotas saíram para encontrá-la mais tarde e mal haviam entrado na colina quando monstros de plantas começaram a envolver seus pães de baunilha. Ruby convocou mais monstros de plantas escondidos na colina para atacar Tsukune, e Kurono se libertou para ajudá-lo. Mas ele foi cercado em um instante. No momento seguinte, eles foram congelados por Misori, e Yukari usou sua magia para acabar com eles. Depois de o cobrirem, ele viu Moka prestes a virar adubo e tentou ajudá-la, mas ambos foram capturados. Enquanto as garotas se esforçavam para combater o enxame interminável de monstros vegetais, Tsukune continuou procurando por Moka na escuridão e, por fim, arrancou um rosário.
Sua transformação converteu a maioria dos monstros em enormes pilhas de ervas mortas, mas Ruby ainda queria briga e começou a tentar derrubá-la no ar. Mas Mocha facilmente desviou de todos os ataques antes de usar um chute voador na cabeça para fazê-la despencar. Todos pensaram que o pior havia passado, mas Ruby se levantou e regenerou monstros como feras ainda mais fortes antes de envolver Tsukune em cipós. Mocha tentou atacar novamente e foi envolvida antes que Ruby iniciasse outro ataque, gritando sobre o desejo de seu mestre de proteger a colina. Quando Tsukune viu a mansão do mestre, seu rosto sofreu um golpe feio. Isso irritou Mocha, então ela se libertou e derrubou Ruby novamente antes de libertar Tsukune dos cipós e deixá-lo com as garotas. Enquanto ela continuava a lutar com Ruby, Tsukune começou a correr para a mansão e quase foi devorado por um dos monstros, mas Kuruno e Yukari o derrubaram. Enquanto corriam, ambas ficaram para trás para lidar com o resto dos monstros, mas um deles escapou para deter Tsukune novamente. Felizmente, Mizori o derrubou com seus pingentes de gelo e lhe deu cobertura até que ela finalmente chegasse à mansão do mestre e visse os cipós que ele usava para controlar os monstros. Ele entrou para falar com o mestre, mas viu algo mais que o aterrorizou. Enquanto isso, as garotas estavam encharcando suas tramas de suor e ainda tinham muitos monstros para derrubar. No momento seguinte, viram que Mocha estava tendo suas pernas abertas pelos cipós e tentaram argumentar com Ruby, mas então ela as capturou todas em uma bola de cipós. Shakuna havia retornado então e disse para ela parar, mas ela recusou e alegou estar servindo seu mestre. Então ele disse que o mestre que ele encontrou já havia partido para a vida após a morte. O mestre aparentemente havia morrido há um tempo, mas como Ruby estava em negação, ela se recusou a acreditar nele e começou a ativar uma magia perigosa que Yukari disse que não poderia ser alterada. Todos não puderam fazer nada e apenas observaram enquanto ela mesma se tornava um monstro vegetal e começava a causar estragos. Depois que Tsukune jogou a varinha para Yukari, Kuruno os libertou, mas então viram que Ruby estava absorvendo os poderes de Mocha. Yukari disse a ela que a única esperança era destruir a varinha, então Mocha se libertou dos cipós e desviou dos ataques com a força que lhe restava antes de quebrar a varinha. Após recordar sua infância com o mestre na colina, Ruby derramou uma lágrima e explodiu. No dia seguinte, Shizuka os alcançou no ponto de ônibus depois de roubar peixe e momentos depois, Jin desceu do ônibus e todos congelaram em choque. Ele carregava Ruby e disse que a havia encontrado desmaiada na praia. No primeiro dia do novo semestre, Mocha perguntou a Tsukune se ele havia visitado seus pais durante a viagem, mas tudo o que ele fez foi ligar para a mãe antes de voltarem ao reino dos monstros. Depois que ela tomou seu gole diário do sangue dele, o resto das garotas apareceu para começar o semestre com amor. Mais tarde, na sala do clube, Kuruno e Mocha estavam discutindo a última edição que fizeram para mostrar a moda humana aos monstros. Então Tsukune olhou e viu que eles haviam feito parecer que preenchimentos labiais eram as únicas coisas com que as vilãs humanas se importavam. Depois que ele decidiu que era bom o suficiente para compartilhar, eles tiraram todos os papéis. Mas já havia um novo clube distribuindo papéis coloridos sobre moda humana, e eles tiveram a decência de colocar fotos coloridas para destacar as tramas das modelos. Vendo isso, Kuruno surtou e marchou para exigir respostas deles. No momento seguinte, uma gata chamada Kito, que estava em seu segundo ano, disse a eles que era presidente do Superclube de Jornalismo, e mostrou sua carta de aprovação que lhes dava permissão para também publicar jornais. Kuruno ainda tentou resistir, então Kito disse a ela para deixar os jornais decidirem, e todos foram distribuir os seus também. A falta de cor e de tramas não agradou aos alunos, então eles jogaram os papéis fora e o grupo foi falar com Shizuka sobre isso. Ela então piorou ainda mais o dia deles, dizendo que o clube de notícias menos popular teria que ser encerrado porque só poderia haver um no campus. Enquanto o resto deles ficou triste ao ouvir isso, Kuruno se animou para derrubar Kito. Mas Mocha tentou dizer a ela para esperar por Jin, já que ele era o presidente deles. Kuruno então disse que ele provavelmente estava em algum lugar paquerando garotas, o que era exatamente o que ele estava fazendo com um novo conjunto de câmera até que viu Kito e a reconheceu instantaneamente. No dia seguinte, Kuruno e Yukari se vestiram de empregadas para atrair uma multidão para o clube, e realmente funcionou. Mas então, as garotas de Teiko vieram com um prêmio especial de fotos de tramas para seus leitores leais e usaram seus trajes de banho para roubar a atenção da multidão. Kuruno estava tentando fazer Yukari ficar ainda mais louca quando viu um brutamontes testando sua pulseira de aura negativa nela. Aterrorizada, Yukari fugiu e estava chorando no clube mais tarde. Quando Kuruno começou a sugerir que elas também usassem trajes de banho para reconquistar as pessoas, nesse momento, Tsukune apareceu com Mocha e Jin para detê-la, mas ela ainda estava determinada a derrubar Kito e deu um tapa nos coques de baunilha de Yukari por tentar ir contra ela. Jin então disse a eles que não adiantava, porque Kito fazia parte da Comissão de Segurança Pública.
Mizori saiu do esconderijo para ouvir todos os detalhes, então ele lhes disse que a comissão de segurança era basicamente a força policial da escola, criada originalmente para controlar os alunos, mas que gradualmente se tornou um grupo corrupto de bandidos poderosos controlando a escola. Ao ouvir isso, Tsukune sugeriu escrever artigos para expô-los, e Kuruno apoiou a ideia, mas então Jin disse que seus esforços eram inúteis, e mandou queimassem todos os papéis enquanto ele saía. Momentos depois, eles haviam trazido a maioria dos papéis, mas ainda restavam alguns, então Moka e Yukari saíram para pegá-los. Tsukune tentou falar com Kuruno, mas ela começou a ficar emocionada por ter que destruir o que eles haviam trabalhado. Nesse momento, as garotas de Teiko apareceram antes que ela arrancasse o papel de Kuruno e começasse a zombar dele. Kuruno tentou impedi-la, mas Tsukune a segurou para perguntar o que Teiko tinha contra o clube deles, e ela disse que simplesmente odiava não estar no controle antes de jogar o papel no fogo. Kuruno tentou salvá-lo e foi contida pelas garotas de Teiko enquanto ela pegava Tsukune com sua teia antes de deixá-lo pendurado no ar e revelar sua verdadeira forma. Depois de mostrar a eles seu distintivo da comissão de segurança, seus escravos insetos prenderam Kuruno em uma de suas teias. Teiko disse a ela que havia usado veneno de aranha para fazer uma lavagem cerebral neles, para servi-la depois que eles também tentaram ter seus próprios clubes. Ela estava prestes a fazer o mesmo com Kuruno. Mas então os pingentes de gelo de Mizori a detiveram. Então ela tentou chicoteá-la, mas ela desviou. Yukari usou sua magia para criar degraus de bacia para Moka, mas depois que ela pulou para agarrar Tsukune, sua mão escorregou e ele acabou arrancando o rosário dela. Após se transformar e salvar Tsukune, ela repreendeu Kuruno por deixar monstros insetos a capturarem, então ela usou suas asas para se soltar antes de tentar atacar Moka. Kito tentou atacar Moka com suas teias, mas então ela a pegou e a puxou antes de usar um chute brutal no rosto para jogá-la no ar, deixando-a vulnerável a um segundo chute de Kuruno que a enviou, junto com seus escravos insetos, rolando para a floresta. Depois que Kuruno tirou o que restava do papel, Tsukune disse a ela que fariam todo o possível para expor os membros da comissão de segurança, não importando o risco envolvido. Enquanto isso, o presidente da comissão já havia ouvido falar da derrota de Kito e já estava fazendo planos para Tsukune e as garotas. Enquanto a comissão de segurança passou os próximos dias, cuidando dos negócios como de costume com os clubes na escola, Tsukune e as garotas correram por aí tentando bancar a Liga da Justiça, coletando evidências contra eles. Depois de examinar todas as fotos que haviam tirado na sala do clube, a única coisa que restava era encontrar um informante, mas as garotas disseram que os alunos estavam com muito medo de falar. Mizori apareceu de debaixo da mesa e quase fez Tsukune perder o controle da bexiga antes de dizer a eles que havia encontrado informantes. Mais cedo, Kuzu estava com seus amigos obcecados pelas garotas quando sentiram vibrações frias e assustadoras e viram Mizori reabastecendo-as. Eles a acharam fofa, mas suas vibrações extremamente assustadoras eram demais para os otakus decarados lidarem, então eles foram embora. Ela continuou seguindo-os e, eventualmente, ameaçou acabar com eles se não dessem qualquer informação que tivessem sobre a comissão de segurança. Mais tarde naquele dia, eles foram ao clube de fãs de ídolos para encontrá-los e viram que havia se tornado um santuário dedicado a adorar suas tramas. Quando perguntaram por Kuzu e seus amigos, os simps substitutos disseram que eles haviam sido levados pela comissão e os expulsaram por fazerem muitas perguntas. Kuyao estava em seu escritório na época e recebeu uma atualização de seu braço direito sobre suas últimas vítimas. No dia seguinte, Jin estava desfrutando de uma vista muito plotful do telhado quando viu Kuyao saindo com os principais membros da comissão. Naquela hora, Shizuka estava lutando para andar na prancha com seus melões, bloqueando o caminho e estava prestes a começar a aula quando eles invadiram. Kuyao imediatamente foi até Tsukune e o acusou de ser humano. Kuruno e Moka tentaram defendê-lo, mas então todos foram arrastados para fora da sala por também serem cúmplices e atraíram a atenção de todos os alunos da academia que ficaram chocados ao ouvir que Tsukune era suspeito de ser humano. Yukari tentou ir salvá-los, mas Jin assegurou e explicou que uma missão de resgate solo era inútil antes de consolá-la. Mais tarde, em um santuário usado pela comissão, Tsukune estava lutando para se libertar enquanto mantinha sua história de ser um monstro, então Kuyao decidiu mostrar-lhe fitas de seus colegas de classe. Todos testemunharam contra ele, dizendo que tinha cheiro humano e era muito fraco para ser um monstro de verdade. Ele também mostrou Kuruno e Mitsuri, que tentaram defendê-lo, mas ficaram sem palavras depois de perceberem que nunca o tinham visto se transformar em sua verdadeira forma, apesar de todas as suas experiências de quase morte. Quando chegou a vez de Moka, ela foi questionada sobre sua obsessão pelo sangue dele, o que era um ponto importante já que vampiros adoram sangue humano, mas ela alegou que o dele era simplesmente saboroso. Então eles trouxeram um copo de água fresca para forçar a verdade dela. Kuyao então mostrou-lhe Kuzu e seus amigos que haviam sido espancados até a polpa antes de contar como eles haviam falado tudo sobre a luta que tiveram com ele e as garotas. A essa altura, Moka havia começado a gritar com a tortura da água e Tsukune tentou se libertar.
Mas ele foi contido e Kuyao começou a pisar em sua cabeça, enquanto dizia para ele mostrar sua verdadeira forma se ele fosse realmente um monstro. Segundos depois, Tsukune decidiu confessar e admitiu ser humano. E com um estalar de dedos, Kuyao revelou que todo o interrogatório era apenas um jogo psicológico para fazê-lo confessar. As garotas ficaram chocadas ao saber que ele era humano, mas Moka estava mais preocupada com a segurança dele e começou a chorar, perguntando por que ele tinha que confessar. No momento seguinte, Kuruno deu um tapa que fez as lágrimas saírem de seus olhos e exigiu saber por que ela escondeu a verdade deles. Tsukune tentou detê-la, mas ela disse para ele ficar para trás, e Kuruno disse aos seus capangas para soltá-los, exceto Moka, que seria colocada em confinamento por manter a verdade sobre eles escondida. Depois que eles saíram, a comissão chegou a uma decisão unânime sobre sua punição e Kuyao disse a ele que seria executado. Pouco depois, um anúncio foi feito e enquanto ele era exibido para toda a escola, 2 monstros estavam falando sobre a execução ser um pouco demais e foram derrubados. Naquela época, Shizuka estava tentando obter a ajuda de Katsubu para deter a comissão, mas ele apoiava a execução, e então Hiriko apareceu para levá-la para uma reunião com o diretor. Yukari estava na sala do clube na época com Kuruno, que não conseguia conter as lágrimas, e Moka estava em uma cela lutando para tirar o rosário antes de cair no chão em lágrimas, enquanto perdia gradualmente a esperança. Tsukune foi amarrado momentos depois, e enquanto os alunos estavam furiosos, ele começou a pensar nas garotas e sorriu. Infelizmente, Kuyao viu e disse a ele que planejava também enviar as garotas para o céu. Então Tsukune finalmente começou a agir como alguém que não tinha 9 vidas. Enquanto isso acontecia, Mizori estava na beira da cidade pensando em tudo, quando um corvo apareceu de repente para falar com ela. Pouco depois, Yukari estava tentando conversar com Kuruno em um banco, mas ela ainda estava chorando, e então o corvo também apareceu para falar com ela. Na cela de Moka, momentos depois, ela já havia desistido quando o rosário de repente começou a brilhar e o corvo apareceu. Ele abriu sua cela e depois que ela saiu, ele se transformou e revelou ser Ruby, que os havia reunido novamente para salvar Tsukune. Depois que Kuruno deu outro tapa em Moka, ela decidiu guardar o resto de sua raiva para mais tarde, para que pudessem salvar Tsukune. Nesse momento, Kuyao disse aos alunos que era a hora e acendeu Tsukune. Mas, felizmente, Mizori estava perto o suficiente para usar sua habilidade, e Kuruno o levou embora com Ruby. Depois que Kuyao lhes disse, Jin também havia tentado desafiar a comissão em seu primeiro ano. Ele enviou seus capangas para atacá-los. Ele então perseguiu Tsukune. Então Yukari e Mizori decidiram lidar com os capangas de Kuyao enquanto Moka corria para alcançá-lo. Ela o alcançou a tempo no telhado, mas eles baixaram a guarda para abraçá-lo, e em um instante, uma lança de chamas estava em seu peito, e ele caiu antes de se tornar um frango assado lentamente. Com sua última força, ele disse a Moka para proteger as garotas do clube antes de arrancar o rosário enquanto ele morria. Moka imediatamente perdeu o controle e se transformou antes de chutar Kuyao para um telhado próximo. Depois que Yukari e Mizori apareceram e levaram um choque de suas vidas, Moka disse a elas que ele ainda tinha um pulso que estava lentamente desaparecendo e que ela tinha que tentar revivê-lo com seu sangue. Nesse momento, Kuyao mostrou sua forma de lobo-demônio e usou uma roda de chamas para explodi-los, mas Jin levou o golpe quase fatal para salvá-los. As garotas então deram cobertura a Moka para que ela começasse a dar seu sangue a Tsukune, e Mizori iniciou o ataque contra Kuyao. Mas ele a explodiu facilmente. Enquanto Kuruno o mantinha ocupado, Yukari e Ruby conjuraram um feitiço incrivelmente poderoso para criar um corvo gigante que arrancou o olho de Kuyao. Eles pensaram que a luta havia terminado, mas então, Kuyao se transformou novamente para revelar sua forma definitiva e os atingiu com uma explosão que abalou toda a academia. Eles ainda conseguiram sobreviver graças a Mizori usando o que lhe restava no tanque. Mas então, Kuyao começou a preparar outra explosão e Moka decidiu enfrentá-lo depois de falhar em reviver Tsukune. Depois de bloquear todos os seus ataques de super velocidade, Kuyao destruiu sua mandíbula com um golpe cruzado desagradável antes de usar múltiplos golpes no corpo para desalojar seus órgãos e uma barragem de socos super rápidos para moer suas costelas até que ela caísse bem ao lado de Tsukune. Depois de usar uma de suas rodas flamejantes para explodi-los, todos pensaram que havia acabado. Mas então Kuruno apontou para um telhado onde Tsukune estava de pé com Moka em seus braços. Depois que ele voltou ao normal, ela deu um peteleco em sua cabeça por demorar muito para acordar e Kuyao começou a perder. Ele imediatamente começou a correr para atacá-los novamente, mas então Jin o segurou usando sua força de lobisomem, e Moka usou seu chute voador característico para enviá-lo caindo nos andares abaixo. Segundos depois, os alunos se aglomeraram no telhado e se reuniram para ver o que costumava ser o bandido mais temido de toda a academia. Depois que Moka desmaiou nos braços de Tsukune, Shizuka fez parecer que ele havia derrotado Kuyao, e o resto dos alunos começou a se desculpar por evitá-lo.
Todos ajudaram Moka e todos os outros que se machucaram, e depois de alguns dias de estar como um vegetal, Moka acordou com flores de Tsukune. Vendo as lágrimas em seus olhos, ela deu um peteleco em sua cabeça, e ele imediatamente se lembrou de quando ela fez isso depois de se transformar. Ele então percebeu que havia começado a ter sentimentos pela outra Moka, mas ainda não ia perder a oportunidade de finalmente conseguir um beijo de verdade. Infelizmente, Kuruna e o resto das garotas apareceram, então ele acabou recebendo beijos de todas elas. Com Tsukune agora provavelmente sendo um vampiro de verdade, Moka terá que encontrar outra fofura para usar como banco de sangue? Ou ambos começarão a sugar fluidos um do outro para se sustentarem? Isso é tudo por este vídeo. Deixe um curtir se gostou e inscreva-se no canal para conteúdo semelhante. E como sempre, obrigado por assistir.